A Lei 13.709, que é mais conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi criada lá em 2018 e ela foi inspirada no Regulamento Geral da União Europeia, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, GDPR. Em vigor desde setembro de 2020, a LGPD ela ainda gera muitas dúvidas para as empresas, que precisam acertar o passo para se adequar às regras e evitar as sérias sanções administrativas decorrentes do processamento indevido de dados pessoais. Olá, eu sou Leonardo Ribeiro, sou advogado pela equipe da Ribeiro Lourenço Advogados, parceiro oficial da Microservice, e hoje vou falar sobre os aspectos gerais que vocês precisam saber sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD ela estabelece normas para a coleta e o tratamento dos dados pessoais, visando assegurar a privacidade e a proteção do dado. A lei ela tem por objetivo ainda garantir a transparência nas relações entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, especialmente no que diz respeito às formas de coleta, armazenamento e uso dos dados pessoais dos titulares. Vale acrescentar que cabe à Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, a aplicação das sanções administrativas previstas na lei. São alguns objetivos da Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD. Primeiro, garantir a proteção à privacidade do titular do dado. Segundo, manter a inviolabilidade da honra, da imagem e da intimidade, assim como assegurado pela Constituição Federal. Terceiro, assegurar a liberdade de expressão, comunicação, informação e opinião. Quarto, propiciar o desenvolvimento tecnológico, econômico e a inovação. Quinto, assegurar os direitos humanos, a dignidade, o exercício da cidadania e o livre desenvolvimento da personalidade. E por último, pautar-se pela livre iniciativa, livre concorrência e a defesa do consumidor. Como mencionamos, a Lei Geral de Proteção de Dados ela já está em vigor. No dia 17 de setembro de 2020, a medida provisória 959, que tratava do prazo de regulamento dessa lei e também sobre outros regulamentos, ela foi sancionada pelo presidente da República, até então Jair Bolsonaro, e como o Senado já havia determinado a vigência imediata da lei, a mesma começou a valer no dia 18 de setembro de 2020. Apesar da LGPD já estar em vigor, as sanções para empresas só começam a valer, a serem aplicadas a partir de agosto deste ano, de 2021. Ou seja, a lei só será plenamente implementada nesta data. O adiamento dessas penalidades ela tem como objetivo ampliar o período de adaptação das organizações, além de considerar os impactos da pandemia, que está decorrente no mundo inteiro da Covid-19. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica a toda e qualquer empresa ou organização, seja ela pública, seja ela privada, que processem dados pessoais de usuários localizados no Brasil. Nesse sentido, a lei contempla os seguintes pontos. Primeiro, dados pessoais de indivíduos localizados no Brasil. Segundo, o tratamento de dados que ocorra no país. E terceiro, a oferta de bens e serviços para indivíduos no Brasil. A Lei Geral de Proteção de Dados também tem as suas exceções. Então, a quem ela não se aplica? Existem algumas regras. Primeiro, para uso dos dados de forma pessoal, para uso dos dados com fins acadêmicos, com fins jornalísticos, com fins de segurança pública, para uso não comercial e, por fim, dados provenientes e destinados a outros países que transitem somente pelo território nacional. A essa altura, vale detalhar o conceito de dado pessoal. O que é dado pessoal, De forma sucinta, de forma resumida, entende-se que os dados pessoais são os dados que possibilitam identificar uma pessoa ou torná-la identificável, como por exemplo, tendo o seu nome, o seu endereço, documentos pessoais como RG, CPF, data de nascimento, exames médicos, informações de saúde, hábito de consumo, o IP do computador, dados biométricos, dentre vários outros fatores que possam, como falei, identificar ou tornar uma pessoa identificável. Nessa perspectiva, é importante destacar ainda uma subcategoria de dados pessoais, como nós chamamos, dados pessoais sensíveis.
Tratam-se de informações que exigem uma maior proteção devido à sua relevância. A exemplo, uma opinião política, dado genético, convicção religiosa, informações pessoais sobre origem étnica, racial, dentre outras. É preciso ter em mente que a LGPD ela modifica a forma como as empresas utilizam os dados pessoais de todos os seus contatos, leads, clientes e funcionários. Por isso, a implementação da lei ela demanda a revisão de práticas, processos e estratégias, visando identificar quais mudanças serão necessárias em cada tipo de organização. Segundo o artigo 46 da Lei Geral de Proteção de Dados, a proteção dos dados pessoais ela é alcançada por meios de medida de segurança, técnicas e administrativas, desde a fase de concepção do produto e serviço até a sua execução, como nós chamamos de Privacy by Design e Privacy by Default. No processo de adequação, as organizações elas devem providenciar documentos específicos para se manterem em conformidade com a LGPD. Trata-se principalmente do relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que consiste em um documento contendo a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais durante todo o seu ciclo, dentre vários outros tipos de documentos. As penalidades para as empresas que desrespeitarem as determinações da LGPD são diversas, e vão desde a advertência, com a indicação de prazo para a adoção das medidas corretivas, até a proibição parcial ou total do exercício das atividades relacionadas àquele tipo de tratamento de dados. Se quiser saber mais sobre as multas de LGPD, é só clicar nesse card que eu vou deixar aqui em cima. Como conferimos, a LGPD ela já está em vigor com a aplicação das penalidades previstas para agosto de 2021. Na prática, entretanto, grande parte do processo de implementação ainda está em andamento, com regras e interpretações em processo de definição, inclusive no que diz respeito às sanções administrativas. Com isso em mente, a ANPD ela publicou sua agenda regulatória, um documento que determina os 10 itens mais importantes a serem estabelecidos até o segundo semestre de 2022, como por exemplo, de que forma as multas serão calculadas, maneiras de comunicação para vazamento, regras específicas para startups e pequenas empresas, entre outras. Diante de todas as regras e adaptações necessárias, é importante que seu negócio encare a transição para a LGPD como uma operação fiscal ou trabalhista, que normalmente envolve a contratação de profissionais especializados. Lembramos, afinal, que toda infração ela é passível de fiscalização, autuação, penalidades expressivas e até mesmo reparação indenizatória, tanto no âmbito judicial quanto no âmbito extrajudicial. E com este vídeo eu espero ter esclarecido as suas dúvidas sobre esse tema tão relevante para os negócios. Obrigado e até a próxima.